Olá, alunos! Vocês sabem quais são as particularidades e contribuições da psicologia sociocognitiva na psicologia social? Bom, então não se preocupe, porque eu estou aqui com um professor em psicologia, Wilson Sérgio Carvalho, que vai explicar tudo isso pra gente. Tudo bem, professor? Tudo bem, Roma, prazer estar aqui. Espero poder ajudar os nossos alunos a entenderem melhor o que é cognição, psicologia sociocognitiva. E vamos juntos. Maravilha. Bom, professor, como o olhar cognitivo influencia a abordagem da psicologia sociocognitiva na compreensão dos processos sociais e comportamentais? Então, acho interessante a gente começar primeiro, talvez, pelo conceito de cognição, para a gente chegar em cognição social e psicologia sociocognitiva. Cognição é um conceito meio guarda-chuva, porque tem muita coisa associada a esse termo. Cognição envolve memória, aprendizagem, avaliação, percepção. A cognição, ela envolve, em essência, processos mentais, de forma geral. No primeiro momento, a cognição era uma espécie de elemento, assim, coadjuvante dentro da psicologia social. Era uma variável meio secundária, que era assim, quando você tinha que avaliar julgamentos e representações e tal, você mexia na cognição. Com o tempo, né, a ideia de cognição social, que é como esses pensamentos, como essa maneira de avaliar, de raciocinar, de decidir, é afetado pelas interações sociais, isso passou a ocupar um espaço cada vez maior na psicologia social, a ponto de ser hoje, talvez, uma das principais áreas de estudo da psicologia social, através da psicologia social cognitiva e da psicologia como um todo. Então, isso foi tomando uma dimensão assim cada vez mais ampla. Entendi. E quais seriam assim as principais características da cognição social e como a psicologia sociocognitiva acaba utilizando para entender as interações sociais e a tomada de decisão? Então, o homem tem uma natureza social, né? Você tem aí Aristóteles que diz que o homem é um ser político, né? Quer dizer que ele se constrói como homem nas interações que ele faz, né? Uma das descobertas que foram feitas assim, ao longo do tempo, especialmente a partir dos estudos cognitivos, é que a nossa mente, na verdade, ela é construída também socialmente. As nossas interações sociais ampliam, alteram, determinam os nossos processos mentais, assim como os nossos processos mentais nos ajudam a pensar as interações. Uma troca, né? É uma relação de feedback aí, né? Então, assim, o que a gente vai ver é que a gente precisa, para interagir com as pessoas, de uma certa competência social, assim, de transitar com as pessoas, se apresentar, julgar, avaliação do bem ou do mal, né? Ou seja, para isso eu preciso ter dentro da minha mente algum tipo de dispositivo, de esquema que me ajude, digamos assim, a transitar, o que a gente chamaria vulgarmente de competência social. E isso está dentro da cognição social. É a maneira como você lida com as interações, como você se comporta, como você toma decisões, né? Então, isso tudo passaria pela ideia de cognição social. Em relação à tomada de decisões, por exemplo, existe uma coisa bem legal na cognição social, que é a ancoragem social. O que é a ancoragem? São determinadas ideias ou conceitos que você fica preso, ancorado, e que afetam o teu discernimento. Então, no marketing tem uma estratégia muito comum que você chegar numa loja e estão vendendo um casaco assim, tá assim, 480 e tem um X, aí embaixo 180. Assim, caramba, ofertaço. Tá dado. Posso perder isso, não sei o que e tal. Mas você está vendo o 180 tão positivo porque ele está ancorado aos 480. Então você pensa um descontão e não sei o que e tal. Aí você acaba muitas vezes comprando, tendo em vista que ele está ancorado. Quando você sai dali, vai em outra loja e está 150. E eles não usaram a mesma técnica, o outro usou e acabou vendendo mais. Assim como a gente está falando de consumo, a ancoragem está presente em vários tipos de maneira de me relacionar. Eu tenho ancoramentos que me fazem ter uma ideia do que é determinados grupos, das escolhas que eles fazem, do que é um nerd, por exemplo, do que é um índio, por exemplo. Ou seja, eu tenho determinados estereótipos ali que são, na verdade, ganchos ali, ancoragens, que muitas vezes, sim, foi sendo construído ao longo da minha vida. Escola, clube, religião, várias coisas vão te dar, sim, esses ancoramentos aí, que vão te fazer raciocinar de uma forma a partir deles. O problema é que às vezes estão equivocados. Sim. Aí você tem muitas vezes que questionar, quando você lê, quando você estuda, você abre a tua mente, você percebe que tem que questionar esses ancoramentos. E acaba também tomando uma decisão equivocada por conta disso, né? Por conta do que está lá, exatamente. Entendi. E, professor, de que maneira a psicologia sociocognitiva contribui para a compreensão dos processos de aprendizagem social
e da formação de representações sociais. Então, a gente já viu, então, o que é a psicologia sociocognitiva e a cognição social. Vamos falar desses dois conceitos aí. Aprendizagem social é um conceito trazido por um psicólogo canadense chamado Albert Bandura. Hoje a gente nem fala muito aprendizagem social, fala mais em modelagem social. O que ele defende é que, ao longo da nossa vida, a gente adota modelos, né? Que a gente adota como forma de comportamento, como forma de aprendizado, né? Então, você chegou um dia no trabalho, aí viu alguém levar um cafezinho para o chefe dele. Aí você olhou assim, poxa, café eu faço. Aí levou para o chefe e viu que o chefe gostou, abraçou, obrigado, não sei o quê. Então, você viu que teve um bom resultado aquilo. Então, você avalia aquilo na tua capacidade de reproduzir e na possibilidade de também você ter um bom feedback e um dia você vai lá e faz a mesma coisa. Se você tiver o mesmo feedback que o colega teve, isso vai virar quase que uma rotina tua. Se não, se o chefe te mandar embora, tô ocupado, não sei o que e tal, você não vai fazer mais. Mas a todo momento, desde a criança até a nossa idade atual, a gente toma muita gente como modelo, como forma de interação, como maneira de aprender aquilo ali. E é um aprendizado que eu preciso do outro. Né? O Bandura vai dizer aprendizagem vicária, a partir do vizinho, né? Do outro, que eu vejo, acho interessante e imito. Lembrando que tem hora que o outro é vicário para mim, tem hora que eu sou vicário para ele, ou seja, eu também, alguém me olha também, me imita e entende que aquilo vai dar um bom resultado. O outro conceito é de representação social. As ideias de representações sociais são as imagens mentais que a gente faz de um determinado lugar, de determinada coisa, uma pessoa, não sei o quê. Se desde muito cedo, né, você aprendeu que feijoada é uma coisa ruim, que faz mal, né, que você comer aquilo vai te dar um certo bolo no estômago, né, que você vai soltar pum o dia todo e tal, o que acontece? Você então já tem uma ideia, uma representação social de que a feijoada não é um negócio para comer a qualquer hora, talvez não seja tão bom, e aquilo vai, digamos assim, diminuir a tua ida à feijoada. Daqui a pouco já nem gosta mais de feijoada. Porque o salmão é maravilhoso, não sei o quê, então você tem uma representação social do salmão. Assim como eu falei de um alimento, você pode fazer em relação a grupos, você pode fazer em relação a lugares, né? Que tal lugar é violento, que tal lugar não é, que tal grupo é perigoso, tal grupo não é. E, na verdade, as coisas não são assim tão dicotomias, assim, tão rígidas, né? Em geral, mesmo que uma pessoa não combine com você em algumas coisas, provavelmente em outras sim. Então, não dá para ser tão radical às vezes, né? E a representação social é construída socialmente. Às vezes, uma comunidade tem aquela ideia, aquele grupo tem aquela ideia. E como eu faço parte daquele grupo, a maneira como eu, sendo ocidental, eu olho a pessoa de idade, não é a mesma coisa que o Oriente olha. O Oriente valoriza, é o sábio. No mundo ocidental, o velho é o descartável, né? Então, assim, essas representações que são construídas e que a gente acaba tomando como verdade, entendeu? Sim. E quais são os principais modelos teóricos da psicologia sociocognitiva e como eles são aplicados na análise dos fenômenos sociais e cognitivos? Tem muitos modelos, essa pergunta assim, é muito ampla, né? Tem o modelo do processamento de informações, como se o nosso cérebro fosse uma máquina, assim como o computador às vezes pensa pela gente, você bota Google, ele já diz o que é, eu quero botar uma palavra, ele fica querendo corrigir, né? Assim também o nosso cérebro processaria informações sociais, uma máquina de processamento de informações que de alguma maneira nos ajuda a se comportar de uma determinada forma. O problema é que muitas vezes esse processamento não é um dos melhores, né? Tem falhas. Uma das coisas muito comuns nessa técnica de processamento, nessa teoria, é a heurística. A heurística é uma espécie de atalho mental. Eu crio, digamos assim, algumas categorias assim, para definir o que é alguma coisa. Então, para mim, se bater naquela categoria, então né? Eu digo que tal pessoa... Então, tem uma imagem do que é o índio, né? Tanga, oca e tal. De repente, quando eu vejo um índio, né, vestido terno e gravata, isso mexe diretamente com a minha representação social que eu tinha, que não é minha, é uma representação construída, né? Pela TV, pela escola, pela igreja, enfim, dos grupos que eu participo. Então, é uma representação que muitas vezes eu preciso, com o tempo, vou amadurecendo e tendo contato, às vezes, com esses, né, com o grupo e tal, eu acabo questionando um pouco isso, né? E aí vejo que, na verdade, eu estava fazendo aí uma heurística, um processo rápido de categorização para poder agir socialmente, mas é furado, entendeu? Sim, de forma completamente equivocada, né? Tem outra, por exemplo, da questão da autoimagem. A nossa autoimagem também ela
é regulada pelo social, o outro é um espelho para a gente, o outro te diz o quanto você se identifica com algumas coisas dos outros e o quanto você se diferencia. Os dois processos são importantes. Me identificar com a humanidade, com uma coisa maior e, ao mesmo tempo, também me diferenciar, porque eu tenho coisas que são únicas, né? Aquele grupo não seria o mesmo se a Roma não estivesse lá. Como a Roma está, ela traz a bagagem dela, a experiência dela, o olhar dela e muda aquele lugar. Então, a nossa autoimagem, a maneira como a gente se vê e se entende como mais ou menos competente. Eu estou num lugar que está todo mundo trabalhando, eu estou meio parado, vou ter alguma coisa errada. Então, meio que autorregulo e tenho a minha própria imagem, às vezes, definida por essa realidade. A gente já falou na teoria da representação social, já falamos da teoria da imitação social e a gente teria muitas teorias aí associadas à cognição social. Perfeito. E agora, para fechar, como a psicologia sociocognitiva aborda a influência dos fatores sociais, culturais e históricos no desenvolvimento das cognições individuais e coletivas? A psicologia sociocognitiva, ela evoluiu bastante desde que se teve a ideia da formação social da mente, de que a nossa mente, os nossos processos mentais, são influenciados pelas interações. Isso não foi uma coisa tão comum assim na psicologia. Durante muito tempo, era uma coisa mais interna, mais subjetiva, não se dava muita atenção a esse aspecto socio-interacional, cultural. E com o tempo, foi se vendo que existe uma interação maior, né? O próprio Piaget, quando ele vai falar, Jean Piaget com interacionismo, né, dizer que a nosso desenvolvimento, aprendizagem e processos mentais são afetados pelas interações com a realidade. O Vygotsky, que é um autor também bastante conhecido na psicologia, que vai dizer que existe, tem até um livro chamado A Formação Social da Mente, do quanto a cultura que a gente está imersa, as interações que a gente faz, afetam a nossa inteligência, afetam a nossa maneira de pensar. A nossa mente é também construída socialmente, né, pela realidade que a gente está. A cultura contribui muito nesse processo, né? A cultura é ampla, a gente tem uma dimensão física da cultura, material, aquela comida, aquela maneira de ver, aquela roupa, né? Tem uma dimensão mais social, que tem a ver com valores, com crenças, com atitudes daquele grupo, né? Como é que o americano pensa, como é que o indiano pensa, como é que ele lida com a realidade, com a fé, com a religião, com a política, etc, etc. Então, tem uma questão cultural que tem a ver, que é imaterial, tem a ver com a cultura, com as tradições, etc. E uma dimensão mental, né? De você, quando está numa cultura, você acaba pensando um pouco de acordo com aqueles valores ali. Sim. Eu falei antes de eu estar no Ocidente, certamente isso me traz uma maneira de pensar diferente, né? De quem estaria no Oriente, que tem uma maneira de pensar diferente algumas coisas. Comportamento tem que ser muito diferente. Então, ver como é que cultura e cognição estão muito mais próximos do que a gente imaginou. Certeza. Né? Então, uma coisa afeta bastante a outra. É verdade. Bom, o papo tá incrível, mas infelizmente a gente chegou ao final. Queria muito agradecer a sua presença. Obrigado, por ter trazido também tanto conhecimento pra gente. Obrigada. Valeu, né? Precisando, estamos aí. Maravilha. Bom, espero que a gente tenha contribuído para os seus estudos e até a próxima.